início aqui, a importância do Atlético fazer um bom jogo hoje. Por quê? Se o Cuca não faz um bom jogo hoje, meu amigo... Não vai ser contra o Flamengo. Não vai ser contra o Flamengo no domingo, não vai ser contra o Flamengo na quinta-feira. E aí você tem, sabe quem, no sábado, no outro final de semana? Bragantino. O Bragantino. Como é que foi o jogo ontem, Guilherme? Bragantino e Flamengo? Mas como é que o Bragantino jogou? E o Bragantino jogou muito. Então, quer dizer... Principalmente o John. O Atlético tem vida fácil? Não. Não, então... Nação, o Flamengo venceu o seu jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Mineiro, pessoal, não importa se vence, não importa se perde, a pressão tá gigantesca, até porque os jogadores, né? Jogadores, alguns pediram a rescisão, outros reclamando de salário atrasado, fez notificações. Para lembrar que o Atlético Mineiro aí, né? Eu acho que passando essa quarta na outra, já vai ter o Flamengo aí pela Copa do Brasil, né? E a mídia mineira já começa a discutir, né? Se pelo um lado as coisas tá tudo errado no Atlético Mineiro, não digo tudo errado, pessoal, salários atrasados, jogadores insatisfeitos, o elenco não consegue produzir aquilo que o treinador quer, o que a torcida quer, e por outro lado tem o seu adversário, salários em dia, melhor elenco, grandes contratações chegando, né? Vários jogadores aí a nível europeu, e isso aí tá deixando os atleticanos, a imprensa mineira, de olhos bem arregalados. Pessoal, o Flamengo pode entrar e pode perder para o Atlético, porque futebol, eu não duvido nada, faz parte. Mas assim, quando você olha para o time do Atlético, quando você olha para o time do Flamengo, bastidores do Atlético, os bastidores do Flamengo, para mim o Flamengo é favorito. Não estou dizendo aqui que o Flamengo vai ganhar. O Atlético pode ganhar, o Flamengo pode ganhar, pode sair empate, pode ir para os pênaltis, mas para mim o Flamengo é favorito, né? Por tudo que vem acontecendo, pelo time que o Flamengo tem, pelos reforços que estão chegando aí, que eu não sei se pode jogar na Copa do Brasil. Eu acho que sim, né? Vai abrir inscrições. Então, para mim, pessoal, o Flamengo é favorito e não é favorito, é muito favorito. Lembrar que o ano passado o Flamengo já foi campeão em cima do Atlético. O ano retrasado o Flamengo tirou o Atlético Mineiro, então já é um duelo aí que os atleticanos já sabem como é que vai ser, né? Tomara que o Flamengo passe, né? Vamos acompanhar aí, pessoal, a imprensa mineira falando sobre esse jogo, sobre a situação do Atlético, né? Créditos do vídeo, os donos da bola de Minas Gerais, TV Band Minas, link na descrição. Vamos lá. Colocando tudo em dia. Ontem já começou a cair uma grana na conta da turma, hoje já começou, uma pessoa do Atlético me falou que até segunda-feira deve cair esse dinheiro para a turma toda e que por conta dessa situação toda que aconteceu, eu acho que foi um susto, vamos dizer assim, para a diretoria, né? Essa situação tomou uma proporção tão grande que eu acho que eles vão se empenhar muito mais, vou colocar dessa maneira, esse termo, se empenhar muito mais para colocar sempre em dia e vão tentar agora, né, manter. Eu sei que os problemas acontecem sempre, mas focar de colocar em dia. Me falaram isso, olha, vai ser feito agora um esforço tremendo de priorizar ao máximo, manter o salário em dia dos jogadores, né? E que essa reunião foi muito boa, né? A presença do Rubens, presidente, do Renato, muito bem vista pelos jogadores. Agora, o que o torcedor quer ver também, né, pessoal, é o reflexo dentro de campo, né? A gente precisa de ver um time jogando bola hoje, né? Um time mostrando um futebol que dê um alento para o torcedor, uma expectativa, porque os próximos jogos são jogos complicadíssimos. A gente está aqui hoje, nos bastidores, falando das contratações do Flamengo, como é que o Flamengo está se movimentando no mercado, e a gente fica assim, assustado. E os próximos jogos do Atlético são contra o Flamengo. Então, quer dizer, se você não fizer um jogo para poder criar uma autoestima para o seu torcedor hoje, você vai esperar que isso aconteça no próximo jogo? Como é que você acha que vai ser? Não, Elton, não fica nervoso não. O Atlético tem que jogar bem hoje, tem que ganhar. Tem que começar de alguma ponta. Você vai discutir isso de novo comigo? Que hoje não tem que jogar bem? Tem que jogar bem hoje. Calma. Você usou na sua fala
que os donos do Atlético passaram por um susto. Susto. É um absurdo. Não, susto no aspecto de alguém chegar e procurar justiça. É um absurdo que a gente não pode romantizar. Já discuti isso com você, vou discutir de novo. Não podemos romantizar o que aconteceu com o Atlético. Quando você fala, passou por um susto, parece que foi um leve desvio. O torcedor passou o quê, Elton? Que isso? O torcedor gente, ontem nós falamos isso aqui com o Brax. Para que o torcedor passou? Cara, eu tô tentando procurar. O torcedor passou vergonha. Cara, o torcedor tem vergonha. Decepção. Decepcionado, foi enganado, teve mentira na história. Então, assim, eu não consigo tratar como um susto. Tá, mas a palavra não é minha. Então, foi o que eu ouvi. Eu estou transmitindo para a turma o que eu ouvi. Então, eu acho que o Elton tá querendo matar o mensageiro? É isso mesmo. Tá querendo matar o mensageiro. Ele tá querendo fazer mais ou menos o que o Brax quis fazer comigo aqui ontem. Não, em maneira nenhuma você vai pegar e comparar. Não, você virou e falou assim, olha o que você falou. Eu falei o que eu ouvi. A sua colocação foi, que passou por um... O que eu ouvi. Tá, então deixa isso claro. Abre as aspas pra ele. Acabando. Dá nome pra ele. Olha só, nossa, o Rubens Menin sentiu um susto. Susto? Imagina então o que o torcedor do Atlético passou. Ou está passando. Porque eu acho que o torcedor do Atlético ele vai minimamente achar que essa história tá melhor colocada se hoje tiver desempenho, se hoje tiver entrega, porque as rusgas que aconteceram durante essa semana, elas foram gravíssimas. Os arranhões, não foram arranhões, foram feridas abertas na pele do torcedor atleticano. Porque o que aconteceu essa semana, a gente vai ver a resposta hoje em campo. Porque vai ter, muito torcedor vai querer empenho dos atletas, vai querer entrega dos atletas. E como que está a cabeça desses atletas? Porque todos estavam no seu direito. Era direito dos jogadores e dos funcionários reclamarem sim atrás de salário, atrás de premiação, atrás de luva, atrás de, que mais? De direito de imagem, que faz parte do seu salário. Então, cara, a gente tem que colocar os negócios bem na caixinha. É claro, as respostas dos dirigentes, a gente abre aspas para ela. Pô, olha, o Rubens falou isso. Eu não falei que foi o Rubens, só para deixar claro. O Rubens, ou quem quer que seja, o Rubens ou o Rafael, que hoje são os dois nomes do Atlético. Vamos dar nomes. Rubens Menin, Rafael Menin, são eles que detêm a maior parte do Atlético. Agora eu preciso perguntar para você, Guilherme, na lata, torcida hoje vai ter paciência com os caras. Tá mostrando mais chão. Concordamos com isso? Concordamos, né? Aí a gente fala assim, se o Cuca não der liga aí nesses próximos jogos, nesses desafios, o Cuca pode rodar. Se o Cuca... Aí agora vem um outro problema. Se o Cuca não estivesse no Atlético nesse período turbulento que o Atlético vive, a situação seria ainda pior, né, Breno Galante? Com certeza, e por isso que aí volta no que eu falei no início aqui, a importância do Atlético fazer um bom jogo hoje. Por quê? Se o Cuca não faz um bom jogo hoje, meu amigo, não vai ser contra o Flamengo. Pessoal, eu discordo, né? Eu acho que, primeiro que o Atlético já venceu o primeiro jogo, esse vídeo que você vai estar vendo, o jogo já tem acontecido, não sei se vai perder ou se vai ganhar, mas a crise está instaurada. Eu acho que, independente do resultado do placar, que se precisa resolver o extracampo. Dinheiro, real. O cara não é porque venceu que os caras vão... Não é porque o presidente foi lá, deu a palavra. Quantas vezes esse presidente já foi lá no Atlético, deu a palavra dele? Não acontece nada. É por isso que é complicado, pessoal. Você ser SAF, principalmente, né? Quando você é SAF, você é uma empresa. Você tem um compromisso, né? Diferentemente, quando é o clube tem que pagar, tem, mas às vezes o cara ainda tá com um pezinho ali. Mas quando é SAF, pessoal, a situação é mais complicada, viu? Vai ser contra o Flamengo no domingo, não vai ser contra o Flamengo na quinta-feira. E aí você tem, sabe quem no sábado, no outro final de semana? Bragantino. O Bragantino. Como é que foi o jogo ontem, Guilherme? Bragantino e Flamengo? Mas como é que o Bragantino jogou? E o Bragantino jogou muito. Então, quer dizer, principalmente o John. O Atleta tem vida fácil? Não. Então, vai ter. Pois é, aí você acabou de falar, aí vai sobrar pra quem? O Atlético não teve vida fácil com o próprio Bucaramanga na semana passada. Pois é, então o momento, Everton, é hoje. Agora,
Agora, já vou avisar, né, para os jogadores, para a diretoria, todo mundo. Torcedor é passional, né? Tem torcedor que não engoliu o Rony ter feito o que fez. É lógico que vai ter torcedor lá que vai querer vaiar o Rony. E não adianta. Como eu espero que a maioria... já tem que ir sabendo disso. Exatamente. Todo mundo sabe. Como eu espero que a maioria, né, apoie, porque o atleta precisa de apoio, porque se a situação tá desse jeito, se a torcida agora não apoiar, piora mais ainda. A torcida do Atlético, ela sabe, o Atlético já teve times medíocres na sua história, que chegaram em situações boas, porque a torcida abraçou. O momento hoje é o quê? É quem... Pois é, pessoal, a situação do Atlético Mineiro é complicada, né? Quando você estiver vendo esse vídeo, que o jogo já vai ter acontecido, né? Eu não sei se o Atlético ganhou, se o Atlético perdeu, se o Atlético se classificou, venceu o primeiro jogo por 1-0. Mas pra mim isso aí não quer dizer nada, pessoal. Pra mim, o Atlético Mineiro, eu só lembro a vocês aqui uma coisa. Eu não sei se vocês estão lembrados, né? A partir do momento que o Atlético Mineiro se transformou numa SAF, o que foi que aconteceu, né? Começou a fazer contratações de jogadores, começou de um mercado, contratou vários jogadores, né? Jogadores alto nível, jogadores ganhando bem, salário alto, né? E eu dizia aqui, pessoal, uma coisa é você ter numa equipe vários jogadores qualificados, né? E jogadores que tenham retorno, um clube que arrecade bem, não importa às vezes só ganhar título, que às vezes você ganha o título, mas não cobra o prejuízo. E foi o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Construiu o estádio, passou 1 ano, passou 2 anos, não divulgaram o balanço. Quando foi recentemente aí, divulgaram o seu balanço, né? Prejuízo, a dívida aumentou. Jogadores começaram a olhar para o Atlético já de outro olhar, né? Não estão pagando os salários em dia, premiação está atrasado. E olha que o Atlético Mineiro foi campeão. Campeão não, foi vice-campeão da Libertadores e da Copa do Brasil ano passado. Inclusive, Copa do Brasil essa que o Flamengo que se consagrou campeão. Então, pessoal, eu sempre digo aqui, né? Eu sempre digo, às vezes, talvez o cara vai olhar, vai dizer, Atlético Mineiro vai sair dessa aí fácil. Pessoal, vai não, viu? É complicado. É complicado quando o time tá numa fase dessa daí, que não tem grana. E olha que é SAF, né? Olha que é SAF, né? E outra coisa, tinha muita gente aí que dizia o quê? Não, tem muita gente que dizia, não, tem muita gente que diz. A partir do momento que for SAF, as coisas mudam, melhora. Pessoal, nem sempre SAF é sinônimo de que vai dar certo, né? Isso aí é uma coisa simples. Nem sempre SAF é sinônimo de que vai dar certo, né? Às vezes dá errado. Às vezes dá errado. E é o que está acontecendo aí com o Atlético. Eu não acho que a SAF do Atlético está sendo bem gerida, não, viu? Salários atrasados, comprando vários jogadores, não pagando, salários atrasados. É a mesma coisa que eu digo sempre aqui. Se você quer ser uma SAF organizada, você vai ser uma SAF organizada, o cara não pode chegar e primeiro ano de clube, fazer várias contratações. Eu tô dizendo aqui, o Cruzeiro tá no mesmo caminho, viu? Cruzeiro, o investimento tá alto, você sabe quando é SAF, o retorno tem que ter retorno, né? A empresa, é uma pergunta que eu fico na minha cabeça. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Por exemplo, o Atlético aí gastou milhões o ano passado em contratações. Muita grana, né? Não deu certo, não arrecadou o suficiente. Aí eu faço uma pergunta a você. A SAF é a solução? Não, pessoal. Para mim, SAF não é solução. Longe disso. Longe disso. Para mim, a SAF principalmente quando é uma SAF organizada, né? Para você ter uma SAF organizada, você precisa primeiro pagar a quem deve, né? Botar as contas em dias. Eu acho que é o primeiro passo, né? Botar as contas em dia, né? Mas a gente sabe que tem muita gente aqui do futebol brasileiro que não se preocupa com isso, né? Tem muito torcedor que não tá nem aí. Tô mentindo? Tem muito torcedor do futebol brasileiro que não tá preocupado com se o clube vai pagar ou não. Eles querem que faça a contratação. Pessoal, o SAF não é assim.
SAF, o cara tem um objetivo de ter lucro. Você não vai botar dinheiro numa empresa sem ter lucro, né? Por isso que eu digo que SAF, às vezes, engana muita gente, né? SAF engana muita gente, né? Mas é como eu disse, Atlético Mineiro, independente se ganha o jogo, se não ganhou, vai pegar o Flamengo. A gente sabe que quando pega o Flamengo, eles se complicam. Não sou eu que estou dizendo isso, é o histórico, é o retrospecto. Eles geralmente se complicam, né? O Flamengo foi campeão ano passado justamente em cima do Atlético, não sei se vocês estão lembrados, né? Vocês estão lembrados que o Flamengo ano passado foi campeão justamente em cima do Atlético? Pois é. E o ano retrasado, o Flamengo tirou o Atlético Mineiro também. Então é um confronto ali que sempre está acontecendo, né? Sempre está acontecendo. Flamengo e Atlético Mineiro, né? O que a gente, é como eu disse, para mim o Flamengo é favorito. Não estou dizendo aqui que o Flamengo vai passar, pessoal. Não estou dizendo isso. Mas para mim o Flamengo é favorito. A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, né? E sobre a questão do Atlético aí, é complicado, né? Porque o seu torcedor, eu sei que muitos vão dizer, não, mas se vencer o jogo, se passar de fase, melhora. Pessoal, o que adianta passar de fase, não pagar em dia o salário do jogador? Será que isso vai resolver? Vamos ser bem realistas. Eu acho que não. Eu acho que não resolve nada não, viu? Eu acho que não resolve nada. Agora, tanto faz perder o jogo. Se perder o jogo e pagar, aí sim. No próximo jogo, talvez tenha até um melhor desempenho, né? Talvez os caras joguem melhor, né? Porque a gente sabe que jogador, quando... Já dizia Vampeta, pessoal. Vampeta aí dizia o quê? Finge que me paga, que eu finge que eu jogo. Acho que isso aí é uma frase dita por Vampeta que é o mais certo do mundo. É a coisa mais certa do mundo, né? Finge que me paga, que finge que eu jogo. É a coisa mais certa do mundo. Agora, uma coisa é certa. O Atlético, todo ano, né? Ele deixa o Campeonato Brasileiro para trás, né? Esse ano não tá na Libertadores, né? Sul-Americana. Não sei se vai se classificar ou não. Mas eu acho que o certo é colocar as contas em dias, né? Porque eu não quero ser atleticano, né? E o Flamengo é isso aí, né? O Flamengo vai pegar o Atlético, vai ser jogos difíceis, sem sombra de dúvida, pessoal. Atrapalha os salários atrasados? Atrapalha. Vai ser fundamental para decretar a classificação na Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético? Não. Estou dizendo que atrapalha, mas quando chegar Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ninguém, os jogadores do Atlético, esqueça isso, pessoal. Eles não vão se lembrar disso. Vão se lembrar de salários atrasados, disso, não. Vão jogar, eu espero que não bem, né? Que eu espero que o Flamengo vença. Mas eles vão querer ganhar do Flamengo. Vão querer passar de fase, né? Mas é como eu disse, o salário vai atrapalha. Mas eu tenho pra mim que nesse jogo aí os caras não querem saber de salário nem nada, né? Claro, Rony, por exemplo, Rony, Scarpa, esses caras que notificaram, que entraram na justiça pra rescindir contrato. Errou, a torcida pega no pé. Por isso que eu digo que atrapalha, né? Os caras já fizeram um movimento ali, extra-campo, né? Os caras já demonstraram que estão insatisfeitos. E isso não é bom pro clube, nem pro jogador. Aí a torcida vendo isso. O jogador fazendo uma iniciativa para sair do clube. A primeira coisa que acontecer, a torcida vai querer que ele saia. Vai pedir para ele sair. Vou chamar de mercenário, e só pensa em dinheiro, né? Agora sim. Eu acho que, um exemplo. Eu não sei quanto o Rony ganha no Atlético. Deve ser numa faixa ali de 1 milhão. Mais ou menos, né? Eu acho que mais. Para menos não. 1 milhão de reais. O contrato foi assinado. O Atlético assinou, né? O cara lá viu que realmente tinha condições de pagar. Então, pessoal. Quem trabalha quer receber. O cara botou no contrato e viu que tinha condições de pagar. Nada mais justo do que pagar, né? Nada mais justo, né? Agora uma pergunta que se fica. Será que é só a questão do desempenho do Atlético Mineiro? Será que é só extracampo? Será que é só real? Será que é só atraso? Será que não é técnico? Será que não o elenco desqualificado? Será que não é um treinador que não está conseguindo extrair o máximo do time? É uma pergunta que fica, né? Inclusive os caras aí do programa discutiram isso, né? Os caras não estão conseguindo jogar contra ninguém, né? Então, fica aquele pontinho na interrogação. De interrogação. Será que é só isso mesmo?
Será que não tem um problemazinho técnico ali, jogadores desqualificados, treinador já está ultrapassado? Será que não tem isso? Não sei, né? Não sei. Uma coisa é certa, atrapalha o extracampo, principalmente de salários, atrapalha. E a questão aí deles ter se posicionado, né? Querer sair, querer notificar, outros querer até rescindir contrato, isso vai atrapalhar. Porque quando o jogador tiver mal, você não tem nenhuma sombra de dúvida, pessoal. A torcida vai cair em cima. A torcida vai pedir para sair, não vai querer que ele fique, né? Isso aí eu digo a você de certeza, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também, comente. Mas antes, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.